Eu sempre fui muito encantado por artistas que são meio xamãs, meio, né, mágicos. Os objetos dele, né, que têm essa relação com o sagrado, mas que não são objetos sacros, são objetos que estão em museus, em coleções, né, mas têm essa força, têm essa potência, né, de um axé específico, né, de uma energia vital específica. Então isso também, para mim, foi bastante revelador. Ele que abriu, né, todo esse universo que é muito comum na Bahia, né, e que não é tão delimitado, né, as fronteiras são bem tênues, né, entre a arte e o sagrado. Oriqui quer dizer poema, né? Mas é um poema diferente do poema ocidental. É um poema onde a palavra age. A palavra tem uma força. A palavra evoca e propicia coisas, né? Então, Oriqui é essa palavra que age de forma mágica, né? Então, são as rezas que a gente utiliza. E a visualidade dos nagôs, né, ela é não só a visualidade reditiniana externa, né, ela é também interna, né? Então é um olhar que você vê para fora e você vê para dentro. Então toda vez que você olha uma escultura do Didi, né, pensando em Oriqui visual, né, você não deve pensar apenas nas questões estéticas, formais, nas cores, no volume, na harmonia das composições, mas você deve se conectar com a energia, né, que essas peças têm. Cada peça dessa tem uma energia específica e ela age com você. Então a obra do Didi é nesse sentido, né, que a gente deve pensar boa parte dessa produção de artistas sacerdotes, né, afrodiaspóricos, né. Eu comecei com o mestre no Afonjá, ele ensinando sobre educação dos terreiros, axés, né? As folhas, né? E daí em diante começamos a fazer as taliscas de coqueiro dele, para ele fazer as artes dele, né? As artes, ele pedia para a gente raspar a talisca de coqueiro, a gente raspava a talisca de coqueiro, dava a ele trazia o presente para a gente. E daí em diante ele falava sempre, pô, vocês nunca têm interesse de fazer
minhas artes também, aprender as artes. Vocês fazem tudo e não aprendeu a arte ainda. Eu deixava ele quieto, né? Eu não falava nada com ele, que eu estava já trabalhando em cima dessas coisas, das artes dele. E daí diante a gente começou, né, a raspar, e ele ficou com a gente, passava tudo que tinha de passar de axé para a gente aprender, que ele já tinha o pensamento de abrir aqui o Ilê Chipá, então ele já ensinava tudo para a gente, para quando ele fosse, ele sempre dizia, quando ele fosse sair da terra, que a gente já estaria já pronto para poder assumir o terreiro que ele estava tentando montar. Ele sempre foi um educador, porque sempre ele estava procurando colocar a gente no aprendizado das questões religiosas para a gente aprender. Quando qualquer um de nós falávamos algo que não conferia, ele repetia, falava, não é assim, é dessa forma. Ele preferia que nós nos comunicássemos através da língua iorubá. Então, não gostava que chamasse pelo nome civil, sempre o nome religioso, que era justamente uma forma de estar mantendo essa questão do iorubá ativo, até porque é uma religião oral. E ele sempre estava em cima cobrando para que nós fizéssemos a coisa correta. Sempre está falando a língua realmente da origem. E eu falando mais das artes, quando ele estava bem doentinho, bem doente, aí eu levei minhas artes que eu estava fazendo para ele ver. Eu vou aproveitar que ele está vivo ainda, né? Tinha voltado do hospital, eu levei as artes para ele ver. Porra, o avô chorou, velho. Ele, meu Deus, não pensei que não ia ter um herdeiro para assumir meu legado de... Estou satisfeito. E até hoje eu continuo fazendo, né? Eu faço minhas artes e ainda faço reforma das obras deles também. Essa obra aqui ela tem um significado muito importante para a gente, porque ela foi feita na época que meu avô ainda era vivo. E eles faziam obras desse tipo. Aí você diz, mas mestre Didi aprendeu com o seu avô isso? Não, porque meu avô aprendeu com os ancestrais dele, quer dizer, é uma coisa vinda da ancestralidade, certo? E no Poafanjá, o mestre Didi sempre mexeu com xaxarás, certo? Ele sempre fazia obras para o Molu, o cargo dele exigia isso, né? Então, ela tem um significado muito grande, porque foi feita com meu avô e ele, junto, um mestre e um aluno, que passou a ser muito mais conhecido que o mestre. Porque o artista, como disse, o talento ele é individual. Certo? O talento. O que o mestre diz? Porque os xaçarás de mestre, as coisas que eles faziam, a grande, etc., tudo tinha uma lógica. Você pega uma peça do mestre, tudo tem lógica ali, não tem nada ali. Agora, é uma lógica afrodescendente, nascida no Brasil. O mestre Didi tinha um título dado por mãe Aninha, quando ele tinha 15 anos, de Assobá. Assobá é o sacerdote supremo de Obaluayê. A casa de Obaluayê tem Nanã e Oxumaré, entendeu? E com esses elementos, ele fazia os emblemas, os instrumentos característicos desses orixás. Então, esses elementos deram para ele condição de ir fazendo combinações que existia da constelação dos orixás com esses orixás da casa no interior da terra. Mas, na tradição Nagô, esses orixás se interrelacionam. Tem muita história contando a presença de vários orixás se interagindo. E ele, então, foi fazendo essas combinações com esses elementos. E ele era também Alapini, sacerdote supremo do culto aos ancestrais. Então tinha essa combinação da ancestralidade com o culto de Obaluayê, pelo fato dele ser Assobá. Esse aqui é o elemento básico da obra de Mestre Didi, o xaxará. Esse aqui é um xaxará de assentamento. Não é o xaxará que o orixá carrega. Esse fica no Ojubó, no assentamento do Obaluayê. Ele é formado por taliscas de dendezeiro, mariô,
enfeixado aqui com couro e búzios, as contas. Os búzios representam os ancestrais, entendeu? Aqui vem com as contas, com as cores da relação dele do orixá aqui com o Nanã. Aqui é Icô, Palha da Costa, que é um dos elementos dos trajes de Obaluayê, entendeu? E aí continua aqui com essa combinação de contas, caracterizando a força dos orixás, os búzios, ancestralidade, búzios e contas representando a ancestralidade e aspectos da natureza dos orixás, né? E aqui Ibá, essas cabaças que concentram o poder do Obaluayê. Então, basicamente, o coro que junta, né? Faz essa junção desses elementos, caracterizando, então, esse emblema, que é o emblema tradicional do Obaluayê, chamado Xaxará. Outro aqui é o Ibiri. Esse aqui é do neto do mestre Didi, que está dando continuidade aos trabalhos dele. Então, o Ibiri, a Nanã, contém os ancestrais, ela mesma, entendeu? Então, ela tem esse formato. E também tem esses elementos. Os búzios ancestrais. Só que aqui os ancestrais, aqui, ele está com a vassoura com que ele limpa, né? Ele age. E Nanã contém, ela contém. Ele, por exemplo, o orixá que promove doenças quentes, que leva muita gente, e Nanã recolhe, entendeu? Recolhe. Vão cada vez a outros. A ideia é essa, da dinâmica do ciclo vital. E o renascimento acontece através de Oxumaré. Oxumaré é o arco-íris da diversidade da existência. A existência múltipla que sai da Terra. Então, são os três elementos dos orixás da Terra. Nanã, Obaluayê e Oxumaré. Aqui, por exemplo, vocês vão ver já uma composição que ele coloca esses elementos em relação. O Xaxará, de Obaluayê, o Ibiri, de Nanã, entendeu? E a cobra, de Oxumaré, caracterizando, então, essa dimensão do existir, entendeu? Ele aqui procura manter as pessoas vivas através da vassoura com que ele varre as doenças. Nanã recolhe os mortos, entendeu? No seu interior, para que outros venham. E Oxumaré, a cobra, o arco-íris, que é o renascimento da existência continuada através do ciclo vital. Agora, aí esse coisa, Xaxará, Ibiri, Ati, Oxumaré. Entendeu? É o nome dessa peça aqui, Xaxará, Ibiri, Ati, Oxumaré. Nessa composição. Ele foi fazendo várias composições, a partir daí toda a obra dele, essa composição da relação dos orixás entre si e de outros panteões também, entendeu? É essa coisa do olhar do artista, né? Que ele vê, olha, né? Vê o poder de transformar. Quer dizer, ele vê esse galho de árvore, não sei aonde, e ele imediatamente já teve a ideia de colocar, né, num suporte, e que ficou parecendo, eu me lembro de quando foi para Inhotim, aí o curador chamou ela de bailarina, porque ela não tem nome, quer dizer, não tem nada escrito, né, não está assinada. Então, mestre Didi fazendo isso, e esse daqui ele botou nome, porque esse aqui já está mais elaborado, tá vendo?
Esse daqui chama Senhor do Caminho, em 1985. Mestre Didi, Senhor do Caminho, esse aqui. E essa obra daqui ele fez para mim mesma. Quando eu fui para a Nigéria, eu pedi a ele uma escultura e ele fez essa. Porteira para dentro, porteira para fora, vamos dizer assim, esse conceito foi Maria Bibiana do Espírito Santo, foi que eu escutava com ela. Ela falava sobre o comportamento das pessoas dentro do terreiro e como deveria ser fora, né? Que não misturassem as coisas, né? Que hoje em dia já não tem isso, né? A gente vê todo mundo, né, para ocupar o espaço e tudo mais, mas antigamente era tudo muito definido, né? Acredito que era pela questão da própria sociedade, né? Do racismo, de tudo mais, então eles ficavam no seu espaço, não vinha para fora. A obra de meu pai, ele se exemplifica muito bem, né, eu acho. Muito bem. O que muitas vezes não se entende são as pessoas que não entendem. Porque quando ele leva a porteira para fora, aquele objeto de arte, ele não tem mais uma função do ritual. Está entendendo? E as pessoas não entendem. Sempre querem botar como se fosse um objeto do ritual. Mas não é. Tem algumas obras que você não vai achar, né? Você vai achar um Ibírio, um Xaxará, que ele fazia também. Por isso dá a confusão, né? Também para a mente das pessoas. Mas ali, quando ele faz uma exposição e que tem várias obras de arte dele, ali já são uma recriação desses símbolos. Ele parte, né, desses símbolos, desses emblemas, para criar a obra dele. Por isso que eu acho ele assim uma pessoa muito avançada. Eu vejo o mestre Didi como uma pessoa muito avançada de cabeça e muito comprometida com a sua tradição. Muito comprometida, porque quando ele toma as atitudes que ele tem, né, de criar um dicionário em Yorubá, quer dizer, quando ele faz o bloco, né, o Pai Borocô, né, o primeiro afoxé, a ir para a rua, entendeu? A própria escrita dos contos. Eu me lembro, a primeira viagem que eu fiz de avião foi quando ele lançou o livro Contos Negros da Bahia, entendeu? Trazendo os contos que as senhorinhas contavam e tudo mais. Ele resolveu publicar. Quer dizer, ele está vendo algo que uma maioria não estava vendo. E ele está trazendo esse outro lado do terreiro, desse espaço, dessa comunidade, que não se reduz somente à prática religiosa. Né? Tem uma cultura ali, é vasta. E que todas as pessoas normalmente só querem reduzir à prática religiosa. Muita gente encarava a obra dele como artesanato. Apesar de toda obra não deixa de ter uma artesania, né? Mas toda intelectualidade. Ele era classificado por diversos marchands, principalmente, como arte menor. E o olhar mudou totalmente com a crítica, com a participação de bienais de todos diversos lugares. Tem um outro marco muito importante, que é a participação dele na exposição Magicien de la Terre, no Centro Pompidou, nos anos 80. Isso, sem sombra de dúvida, é uma virada muito importante na carreira dele. E eu acho que Mestre Didi, ele foi entendido e compreendido como um grande artista e teve um grande reconhecimento institucional e também muito respeitado como um intelectual e pensador preto.
Mas ainda assim, né, a gente vive num país em que o racismo estrutural ele é real, ele é vivido, ele é sentido no nosso cotidiano. Então o mercado, né, e aí eu vou falar o mercado em termos de preço, ele demorou muito para responder, apesar da desproporção do reconhecimento dele institucional e como intelectual, o valor da obra, né, o que o mercado estava disposto a pagar, ainda tinha um gap muito grande. Então, em termos de preço, a gente começa a ter um reconhecimento e um colecionador disposto a pagar aquilo que sua trajetória, proporcional à sua trajetória num passado muito recente. Para mim, o Didi é um artista que está na virada entre a arte moderna e a arte contemporânea. Então, ele é um artista que consegue suplantar, ir além, principalmente porque o Didi ele não trabalha com a ideia de uma interpretação do mundo, uma representação do mundo. O Didi, quando ele traz essas esculturas, ele está apresentando a força do axé que tem nessas esculturas. Então, esses objetos não representam, não são signos abstratos que estão no lugar de alguma coisa, né, sob o aspecto da visualidade. Esses objetos são quase sujeitos e eles estão aí no mundo, né? Estão sendo apresentados no mundo porque é desta forma que esses objetos realizam a sua principal função de ser uma espécie de uma arte e amuleto. A obra do mestre Didi e a obra de diversos artistas afro-brasileiros ou afro-americanos não podem ser vistas, né, de uma forma, né, ocidental somente, né? Como se vê um Van Gogh, como se vê um Cézanne, porque ele traz essa força e essas novas compreensões que estavam aqui, mas vieram de lá, através de todo o sequestro, de toda a violência, que estão, de certa forma, salvaguardadas em espaços tão importantes quanto comunidades quilombolas e essas comunidades terreiros, né? Então, o Didi também ele vai salvaguardar conhecimentos estéticos fundamentais, né, para a gente pensar modernidade, vanguarda a partir, né, dessa tradição afrodiaspórica. Um interesse muito grande nosso para essa curadoria foi buscar entender determinados aspectos formais e simbólicos da escultura do Didi que não estavam inteiramente desvendados. Quer dizer, a escultura do Didi, ela parte de um conhecimento ancestral dele, né, de fazer essas duas grandes ferramentas, implementos litúrgicos, que têm grande importância, né, que são o ibiri e o xaxará, né, relacionados ao culto dos eguns, né? Mas à medida que o Didi começa a fazer esses trabalhos e expô-los no mundo da arte, nos anos 60, ele vai criando uma série de recombinações e introduzindo novas simbologias e ampliando escalas e introduzindo materiais, e, enfim, de certa maneira aperfeiçoando e complexificando esse fazer de maneira assim, muito, muito impressionante, né? Então, um pouco a narrativa curatorial olha para esses desenvolvimentos e um pouco separa em 5 grandes grupos, né? Então, os 2 andares, o andar de cima e o primeiro subsolo, são esses 5 grupos, com esses diálogos, né, com essas narrativas contextuais, dialógicas, né, dele com outros artistas. E no segundo subsolo a gente tem uma parte importante de documentos de arquivo, né, que é uma contribuição do projeto também, que a gente avança nesses arquivos da SECNEB, né, que é a Sociedade de Estudos da Cultura
negra que o Didi fundou em Salvador, nos anos 70, e esses arquivos, então, dão uma espécie de crônica de todo o ativismo do Didi em relação a no contexto dessas grandes redes, né, interhemisféricas, né, entre Brasil, África, Estados Unidos, Caribe, né, Europa. E você tem também os artistas do Axipá em diálogo com esse legado, quer dizer, mostrando onde que esse legado nos traz nos dias de hoje, né? Nós selecionamos artistas que, de certa forma, estivessem relacionados com o Didi, ou por familiaridade, né, vínculos de amizade, vínculos religiosos, né, ou pela própria construção, né, de uma identidade, de uma visualidade afro-brasileira, né? Por exemplo, o Abdias do Nascimento vai ser muito bem recebido na Bahia, né, pelo mestre Didi e pela sua comunidade. Então ele está na exposição. Está na exposição por causa dessa relação, que é uma relação importante. O Emanuel Araújo também, né, também está por essa relação também de amizade. Além de artista, Emanuel vai ser um curador importante e vai dar um destaque muito grande na produção do mestre Didi. Tanto que o mestre Didi, antes de fazer a sua passagem, ele criou uma comodata, um empréstimo de comodata de uma boa parte da produção dele para o Museu Afro Brasil, né? Mas também pensamos, né, como, né, entender a arte moderna, afro-brasileira e contemporânea, né, a partir de artistas seminais como o Didi. E como também ele esse artista, né, ele se desdobra na contemporaneidade, né? Então temos também artistas mais jovens, né, artistas da década de 80, né, e como o Jorge dos Anjos, e artistas que, de certa forma, assumem diretamente o seu legado, né? Como o seu próprio neto, o Antônio Oloxodê, né? A Nádia Taquari, que também trabalha com miçanga, e com esse universo também afro-brasileiro e da cosmogonia nagô, né? Fazendo referências também a esses ensinamentos e essa referência do Didi. Eu, quando faço curadoria, eu quase sempre não me incluo, né? Mas, fundamentalmente, os conceitos estéticos, né? E como ele possibilitou essa ida da arte para esse universo religioso, né? Sem devassá-los, né? Tendo isso como um grande sistema, é isso que vai ser impactante na minha produção. E eu fiz alguns trabalhos que estão na exposição, trabalhos mais antigos, né, que já trazem também todos esses ensinamentos do Didi, né, principalmente com a artista Inaicira, né, que vai ser a filha dele, né, e que vai ser uma artista cuja sua produção vai apresentar grande parte desses ensinamentos do Didi, né, de como trabalhar com arte e espiritualidade sem devassar a espiritualidade, a religião, né? Então, Inaicira vai ser essa primeira grande aluna do mestre Didi, né? Das concepções estéticas, né? De uma arte que fala do sagrado, né? Tem uma força mágica, mas não devassa os fundamentos religiosos. A prática escultórica dele nasce num contexto sagrado, né? No contexto do candomblé. Mas, ao trazer essa contribuição para o mundo da arte, ele um pouco ocupa os dois espaços, porque ele não deixa, quer dizer, essas obras, ao se apresentarem
no contexto de museus, de exposições e de galerias, elas de fato não deixam inteiramente ter o potencial espiritual que elas têm. A isso que eu me refiro quando eu digo dessa categoria dupla ou borrada entre os campos autônomos e sacros. A escultura, ela emana as questões sagradas que ela tem num contexto litúrgico fora dele também, né? Quer dizer, a gente não consegue não ser afetado por ela. Ela tem esse poder, ela tem um poder que vai além daquele poder da aura da obra de arte, segundo a tradição ocidental. Embora ela possa ocupar esse espaço também, né? Então, por isso que o trabalho dele é tão desafiador, tão revolucionário e tão absolutamente original. E eu acho que o mestre Didi é, sem dúvida, o artista brasileiro que no século XXI vai ter a maior importância. Porque para a gente entender todo o nosso passado, toda a nossa ancestralidade e também poder modificar diversos problemas que a sociedade brasileira continua tendo com o racismo, a obra do mestre Didi vai ser um farol. No terreiro, né, onde eu fui criada, no Irei Axé Pofanjá, quando ele chegava, eu ficava contente dele ter chegado. Eu morava mais que minha avó lá mesmo, dentro do axé. Aí aquela alegria de filho, papai, né, aquela coisa. Todo o processo, né, de enfiar as miçangas, nós participávamos, né? A gente chamava conta, miçanga não, coisa mais moderna, mas a gente chamava as contas. Tem que enfiar as contas. Então ele deixava essas tarefas para a gente pequena. E o que era mais penoso eram os búzios, que hoje em dia já vende os búzios abertos, né? E a gente ele botava aquele montinho lá como tarefa para a gente abrir os búzios, tirar os búzios para poder enfiar. Porque como ele me ensinou, a gente tem que viver o momento que a gente está ali com a obra, fazendo aquela obra ali, tem que estar nela ali, entregando tudo, entendeu? O amor com a obra que está fazendo, o axé que você está passando para ela, para a obra, entendeu? E aí eu fico muito orgulhoso de estamos levando esse legado do mestre, entendeu? Eu como neto carnal, né? Levando o legado dele como nas obras e como também no axé.